Depois de viver 50 anos em 5, como anunciara o presidente Juscelino Kubitschek, o Brasil iniciava os anos 60 vivendo Brasília, sua nova capital, conquistava o bicampeonato mundial de futebol e ouvia o sucesso dos Beatles. Um dos marcos da década aconteceria em setembro de 1962, quando funcionários do Banco do Brasil criaram um novo meio para viabilizar a compra de automóveis. Com a indústria automobilística dando seus primeiros passos e escassez de linhas de crédito, eles se cotizaram e cada um colocou uma parcela do valor do carro que, somadas, permitiriam a sua aquisição. Mas de quem seria esse primeiro veículo? Uma solução simples: sorteá-lo. Nascia o sistema de consórcios. Ainda sem uma legislação, porém com credibilidade, o sistema ganhava corpo. Em 1967, o Super Consórcio Willis, primeiro de uma montadora, atingia 55 mil consorciados. Paralelamente, as administradoras de consórcios se uniam e fundavam a ABAC, a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. Sem internet, sem transmissões via satélite e sem celular, as vendas de cotas aumentavam, as assembleias mensais rodavam o país e os contemplados, felizes, dirigiam seus novos carros. Na virada da década de 70, com o Brasil já tricampeão do mundo no futebol e a tecnologia avançando rapidamente, vivíamos o milagre brasileiro. Em razão da dimensão atingida e focada na segurança dos consorciados, o governo federal determinava que o controle e a fiscalização fossem feitos pela Secretaria da Receita Federal. O mundo, contudo, ficava diferente. A partir de 1973, vivia a crise do petróleo. Apesar das dificuldades, o brasileiro, sempre otimista, continuava fiel aos consórcios. Aderia aos grupos de automóveis e de utilitários, porém, queria mais. Depois das 4 rodas, surgiram os grupos das 2 rodas. Era a vez das motocicletas. Uma explosão de vendas que mudaria comportamentos. Motorizados e assistindo à televisão em cores, os novos desejos continuavam. Vieram os primeiros grupos de eletroeletrônicos. O videocassete liderava a preferência. Completava-se uma etapa importante. Havia consórcios de todos os tipos de eletroeletrônicos, inclusive computadores e de veículos automotores, ou quase todos. Faltavam os chamados veículos pesados. Viriam os primeiros grupos de caminhões, seguidos pelos de ônibus, tratores, implementos agrícolas e rodoviários. Desta forma, a linha automotiva estava completa. Nos anos 80, o Brasil começava com mais energia. A usina hidroelétrica de Itaipu entrava em funcionamento e impulsionava o chamado País do Futuro. Porém, com a inflação acelerada, passávamos a viver os planos econômicos. Em 1986, apontado como esperança, surgia o Plano Cruzado. Paralelamente, os consórcios, no papel de elo importante para a cadeia produtiva, seguiam gerando produção para a indústria, vendas no comércio, atividades na prestação de serviços e promovendo empregos diretos e indiretos. Nos primeiros meses de 1990, uma conquista das administradoras.
Por meio da ABAC, os consórcios de imóveis eram autorizados. Uma vitória que abria as portas para a realização do maior sonho do brasileiro, a casa própria. Um leque de novas oportunidades se apresentava. Casa própria, casa na praia, casa no campo, sítio, chácara, terreno, construção e reforma. Sem falar dos imóveis comerciais e industriais que o consórcio passou a viabilizar. Meses depois, já em 1991, o Banco Central do Brasil iniciava suas atribuições junto ao sistema de consórcios, normatizando e fiscalizando o segmento. Foi uma década marcada pelo tricampeonato mundial de Fórmula 1 do Ayrton Senna e com o agronegócio surpreendendo com o plantio de soja transgênica. Os consórcios continuavam sua trajetória de sucesso. Ano após ano, contemplavam milhares de brasileiros. Não havia plano econômico que fosse obstáculo para sua presença, mesmo com a estabilização da moeda ocorrida com o Plano Real a partir de 1994. No meio produtivo, o consórcio continuava fomentando a ampliação e a renovação das frotas de transportadoras e possibilitava o planejamento de aquisição de tratores e implementos, importantes para os recordes das safras. Sem entrada, sem parcelas intermediárias e com custo menor, os consórcios se popularizavam mais e mais. Sentindo a necessidade de ter sua própria legislação, as administradoras de consórcio, por meio da ABAC, baseadas nas normas do Banco Central do Brasil, apoiavam um projeto de lei que começava a ensaiar seus primeiros passos no Congresso. Foram vários anos de trabalho. Em 8 de outubro de 2008, a Lei dos Consórcios, Lei 11.795, era aprovada. Uma conquista das administradoras. Uma conquista de todos os envolvidos no sistema de consórcios. Aprovadas. Com a lei, os consórcios de serviços eram autorizados. Era o último segmento da economia brasileira que passava a contar com um mecanismo. Resultado de uma ideia nos idos de 62, os consórcios, hoje um dos participantes do Sistema Financeiro Nacional, têm sido responsáveis por parcela significativa das vendas internas de veículos automotores e de eletroeletrônicos, além de estar presente na comercialização de imóveis e na contratação de serviços. O futuro está na mão do brasileiro. Ao planejar seu patrimônio e pensar na qualidade de vida que possa desfrutar com sua família, bem como de estimular o crescimento e a consolidação da economia, os consórcios continuarão sendo a melhor forma para a concretização de metas pessoais, profissionais e empresariais. Sistema de Consórcios, 50 anos. ABAC, 45 anos.